Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O tema de nossa mensagem nesta noite será o tema desta semana em nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração. Reconhecendo a condição espiritual da humanidade. Eu quero ler alguns textos da Bíblia e eles estão todos aqui na tela. Será uma coletânea de versículos dentro do livro de Romanos, um dos livros mais fantásticos da Bíblia, porque é um livro que fala muito claramente quem nós somos e quem Deus deseja que nós nos tornemos. E eu separei alguns versos ao longo desta carta aos Romanos. Foi lendo o capítulo 13 de Romanos que um homem chamado Agostinho se converteu, isso lá pelo quinto século. Foi lendo a carta aos Romanos que Martinho Lutero certificou-se de que a igreja precisava passar por uma reforma, a chamada reforma protestante. A carta aos Romanos é uma das mais preciosas deixadas pelo apóstolo Paulo a nós. E no capítulo 3, os versos 23 a 26, assim nos diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Capítulo 5, versos 8 e 18. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 10 de Romanos, versos 13, 14 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Que o Senhor abençoe os nossos corações com essa preciosa palavra. Irmãos, o que nós vamos estudar nesta semana, neste livro da nossa campanha, e é o tema da mensagem desta noite, a situação do homem. Este tema, ele não tem sido muito abordado no meio evangélico em geral. A situação do homem. Na verdade, não é um tema muito atraente. Hoje, o que atrai as pessoas é a teologia da prosperidade, da cura, da bênção, da vitória. As pessoas em geral, elas gostam de ouvir sobre vitória, vai dar tudo certo, 3 passos para uma vida abençoada, algumas leis que promovem a felicidade e por aí vai. É isso que atrai a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Ouvir falar de herança espiritual de pecado, separação de Deus, natureza pecaminosa, condenação eterna, inferno, fogo e enxofre, isso não é em nada atraente. Não é atraente porque aponta as falhas do homem, condena os seus pecados
e os confronta a uma mudança de vida. Eu acredito que o sermão de hoje não é aquele tipo que nós gostamos de ouvir, que nos faz sentir bem. Não é. Eu estou certo disso. Porém, é a mensagem que nós mais precisamos ouvir. Por isso eu convido os irmãos nesta noite para refletirmos, à luz da palavra de Deus, quanto à situação do homem. Trata-se de uma mensagem urgente para nós hoje, inclusive para nós, igreja, porque tem muita gente perdida dentro da igreja, tem muita gente batizada, mas ainda não salva como membro de nossas igrejas locais. A primeira questão que eu quero considerar neste sermão é esta: qual a realidade espiritual do ser humano? A realidade espiritual do ser humano é que todo homem é um pecador. Foi pastor Billy Graham quem afirmou que o homem é exatamente o que a Bíblia diz que ele é. E a Bíblia nos diz isso. Em Romanos 3:23, que nós acabamos de ler, nos disse claramente: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem é um pecador condenado à perdição eterna por natureza. Diante dessa revelação bíblica inegável, indiscutível, irrefutável, de que nós somos pecadores condenados, vejamos algumas importantes verdades. A primeira: não existe um ser humano sequer que seja bom. Não existe. Nós precisamos quebrar o mito que existe alguma pessoa que possa ser essencialmente boa. Um pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que o homem é um ser que nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Um outro filósofo do terceiro século, Maniqueu, ele dizia que a matéria, o físico, é essencialmente má, a matéria, mas o espírito é essencialmente bom. E esse sujeito deu início à chamada doutrina do maniqueísmo, de que toda a matéria é má e todo o espírito é bom. Será que esses homens estavam certos? Será que não temos pensado muitas vezes como esses homens? Será que a gente não cai naquele erro de pensar assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou uma pessoa relativamente boa? É verdade que o homem foi criado originalmente por Deus como um ser perfeito e bom. Sim, isso é verdade. Mas é verdade também que o homem se tornou circunstancialmente mau e corrompido pelo pecado desde a queda de Adão e Eva no Éden. O pecado atingiu a todos e desde então não existe ninguém que seja bom nessa terra. Capítulo 3 de Romanos, versos 10, nós não o lemos ainda há pouco, eu quero ler agora. O verso 10, Paulo assim escreveu: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Repare bem nesses versos que eu acabei de ler, o uso de nenhum, não há e todos. A Bíblia está nos dizendo aqui que ninguém é bom, pois todos pecam. Pecam por palavras, pecam por obras, pecam por um estilo de vida que é mau e desastroso. Ninguém é bom. E o apóstolo Paulo usa nesse texto dois argumentos muito fortes para provar a sua tese de que ninguém é bom, nenhum ser humano é bom. Paulo prova isso primeiramente pelas Escrituras. No versículo 10 que eu li, como está escrito,
Paulo não busca nos livros da sociologia, nos tratados de antropologia, argumentos para provar a incapacidade do ser humano em ser bom. Ele não busca nos conceitos das religiões, nas filosofias ou no achismo humano. Paulo recorre às prateleiras das Escrituras quando ele vai lá em Eclesiastes 7:20, aonde está escrito isso, de que ninguém é bom, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. A Bíblia não tem uma opinião entre muitas. A Bíblia tem o argumento principal. A Bíblia é a verdade essencial. A Bíblia tem a palavra final. O que a Bíblia diz a meu e a seu respeito é verdade. E apoiado na Escritura, na palavra que era o Antigo Testamento até então, Paulo vai dar um segundo argumento nesse texto que lemos para provar que ninguém é bom. Paulo diz que a experiência também prova que ninguém é bom. O apóstolo nos faz lembrar que nós não somos bons porque a nossa vida prova isso. E ele nos faz entrar talvez aqui no íntimo do nosso próprio eu, nos cômodos mais secretos do nosso coração, para constatarmos quão pecadores todos nós somos. Paulo identifica que a nossa vida é uma prova de que não somos bons. Ele diz que a injustiça é praticada por todos. Nenhum homem consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. Todos estão aquém do padrão de perfeição estabelecido por Deus. Todos. Paulo diz no verso 11, a parte A, sobre a cegueira espiritual que atingiu a todos os homens. É impressionante, irmãos. Intelectualmente, o homem consegue grandes avanços com precisão. O homem consegue avanços incríveis na ciência, por exemplo, mas espiritualmente ele vive mergulhado nas trevas. O mesmo homem que tem a capacidade de enxergar, de ver as células microscópicas, ele não consegue ver Deus através dos céus que manifestam a sua glória e nem através do firmamento que anuncia a obra de suas mãos. Veja que loucura, veja que cegueira de entendimento. Efésios 2, Paulo diz sobre isso também, que o diabo é quem cegou o entendimento dos homens. O homem consegue enxergar vírus, bactérias, seres microscópicos, esses micro-organismos, e não consegue ver o Deus criador do céu e da terra. E ainda no verso 11 de Romanos 3, na parte B, Paulo diz da fuga de Deus como sendo uma marca de todos. O homem está sempre tentando fugir de Deus. Adão e Eva tentaram fugir de Deus logo depois da queda. Moisés, assim que assassinou aquele egípcio, também tentou fugir de Deus. Jonas também tentou fugir de Deus. O homem de hoje tem também tentado se esconder, fugir de Deus, talvez se envolvendo no ativismo, no materialismo, nos prazeres desse tempo. Mas Davi foi quem disse que é impossível fugir de Deus. No Salmo 139, verso 7, ele disse: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. A primeira verdade da realidade espiritual da humanidade é essa: ninguém é bom. Pode crer, meu amigo, ninguém é bom. A Bíblia assim diz, e a nossa própria vida comprova: ninguém é bom. Não há nenhum ser humano bom. Mas uma outra verdade também que envolve a realidade espiritual da nossa vida como seres humanos é que o pecado foi o maior desastre que aconteceu na nossa história. Sabe, frequentemente nós pensamos que os maiores problemas da sociedade sejam a corrupção, a criminalidade, a imoralidade, a violência, a pobreza, a miséria. Irmãos, a gente não pode se esquecer de que esses aqui não são os maiores problemas que há neste mundo. Existe um problema bem maior do que esse. A gente não pode se esquecer de que por trás de todos esses problemas está o ser humano pecador como protagonista principal
de todos esses feitos. Por trás de tudo isso está o pecado na vida do ser humano. Cada um desses males é fruto, consequência do pecado do ser humano. Isso porque a queda no Éden, ela não provocou apenas alguns arranhões à humanidade, mas ela provocou ruína, destruição e morte. Eu recomendo para você depois ler em casa Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo faz uma lista da depravação total em que a humanidade se encontra como fruto do pecado. Paulo fala de coisas aqui muito abomináveis. Ele começa dizendo sobre impureza sexual, ele fala sobre homossexualismo, ele fala sobre pessoas que estão desonrando seus corpos entre si. Ele fala que essa é uma prática que tem se tornado comum desde os tempos antigos por homens e por mulheres. Paulo fala de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, caluniadores, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural. Sim, o pecado foi o maior desastre na nossa história. Nós não podemos perder isso de vista. Mas uma terceira verdade a respeito da nossa realidade espiritual como seres humanos é que o pecado faz do homem um condenado ao inferno. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. João 3,18, o Senhor Jesus havia dito: quem não crê já está condenado. E o verso 19 de João 3, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabia que o pecado ele é muito pior do que a pobreza? Ele é muito pior do que a solidão? Ele é muito pior do que a doença? Nenhum desses males, pobreza, solidão, doença, nenhum desses males podem afastar uma pessoa de Deus. Mas o pecado, ele tem o poder de afastar o homem eternamente de Deus. O salário do pecado é a morte eterna, a separação total de Deus. E quando o assunto é a realidade espiritual que nós, seres humanos, nos encontramos, quando o assunto é a situação de pecado, de pecadores que todos nós somos, não faz diferença se alguém é rico ou pobre, se alguém é jovem ou idoso, homem ou mulher, branco ou negro, todos pecaram e estão na mesma realidade espiritual diante de Deus. John Stott escreveu o seguinte: a prostituta, o corrupto e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de um poço e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Essa é a nossa realidade espiritual enquanto seres humanos. Somos pecadores. Não há nenhum ser humano bom. Nenhuma pessoa é boa. O pecado foi a maior tragédia que aconteceu na história deste mundo. E o pecado faz do homem um condenado ao inferno. A segunda questão para nossa reflexão nesta noite é: o que pode mudar a situação espiritual do homem? Será que existe alguma coisa, será que existe algum meio para que este homem pecador condenado ao inferno, será que há alguma maneira de ele escapar dessa condenação? A religião, ela sempre foi insuficiente para resolver o problema do pecado. A religião, ela pressupõe a tentativa humana de chegar ao céu. A religião, ela surgiu lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, com a Torre de Babel, com aquele esforço daqueles homens
em erguerem uma alta torre que pudesse lhes levar até a presença de Deus. Tolice. Porque por esforço humano, homem algum conseguirá achegar-se a Deus, ou conseguiria se achegar a Deus. Nos dias de Jesus, a fé dos judeus, ela se tornou numa mera religião. Quer um exemplo disso? Nicodemos. Nicodemos, por mais cumpridor da lei que era, ele ainda não possuía a vida eterna, e foi essa sede espiritual que o levou a procurar Jesus de noite. Quer um outro exemplo? Cornélio. Um homem extremamente religioso, um homem inclusive temente a Deus. O temor é um bom princípio, é o princípio da sabedoria. Mas o temor a Deus apenas não é o suficiente para a salvação, para mudar a realidade espiritual do ser humano. A Bíblia diz que Cornélio, estudamos isso na última quarta-feira, ele orava e as orações dele até chegavam diante de Deus, mas Cornélio ainda não conhecia Cristo, e sem Cristo ele estava perdido. Quer um outro exemplo? Paulo. Por mais religioso, por mais conhecedor das Escrituras que ele era, e de fato era, ele era um fariseu extremamente zeloso, mas ele era cego espiritual e estava perdido. Até se converter a Jesus, a cegueira física de Paulo no caminho de Damasco foi para demonstrar a cegueira espiritual em que ele se encontrava, ao ponto de ver Estevão ser apedrejado no capítulo 7 de Atos, e consentir, tendo ele autoridade para interferir, para intervir e impedir, mas ele permitiu, inclusive a Bíblia diz que não acharam nada contra Estevão para que pudessem apedrejá-lo. E aí algumas pessoas subornaram alguém para inventar algumas mentiras, e Paulo assistiu tudo isso. Cegueira espiritual, até que os seus olhos se abriram, e ele pôde viver a experiência da sua conversão. A religião, ela sempre foi insuficiente. A filosofia também tentou, alguns séculos antes de Cristo, tentou responder às inquietações da alma humana, o chamado peso da consciência, mas não conseguiu. Nem os mais renomados filósofos, Aristóteles, Platão e outros mais, eles não puderam resolver o problema da consciência. A psicologia também nunca pôde resolver o problema do pecado. Só há um jeito de se resolver o problema do pecado. Uma vez que o pecado é uma transgressão às leis de Deus, somente Deus tem a solução, um jeito de resolver esse problema. Se o pecado é a desobediência deliberada do homem a alguém, somente aquele a quem desobedecemos pode nos ajudar a mudar essa situação. E a Bíblia nos diz o que Deus fez para mudar a situação espiritual do homem. Romanos 5, verso 8. Mas Deus, vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Louvado seja Deus por essa palavra. O verso 19 também diz assim: portanto, assim como por uma só transgressão, uma fruta comida indevidamente, veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. O que pode mudar a situação do homem de pecador que ele é? Confira comigo três coisas fundamentais nesse processo de mudança da realidade espiritual de um ser humano pecador perdido e condenado para ser um pecador arrependido e salvo. Primeiro, considere comigo o amor de Deus por todos os pecadores. O amor de Deus. A Bíblia está nos dizendo que Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus. O amor de Deus pelo ser humano é um amor eterno, é um amor imutável, é um amor incondicional.
Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Deus provou o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ímpios, sendo nós fracos, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para morrer na cruz, a fim de satisfazer naquela cruz, satisfazer toda a repugnância e toda a ira de Deus contra o pecado. Deus o entregou para ser humilhado, para ser cuspido, para ser ali pregado, para ser cravado em sua fronte uma coroa de espinhos, para ser ali zombado, para escreverem sobre a cruz: este é o Rei dos Judeus, para ser humilhado entre dois pecadores, um à direita e outro à esquerda. Meus irmãos, em nosso país, desde que nascemos, nós ouvimos falar sobre a morte de Cristo na cruz. Mas a sensação que eu tenho às vezes, irmãos, é que a gente se acostuma tanto com a cruz, que parece que a cruz se tornou um objeto comum para nós. A cruz se tornou uma referência de que alguém morreu em algum lugar e você passa à beira da estrada, lá está uma cruz fincada. A cruz se tornou uma referência de um templo religioso denominado cristão. A cruz se tornou um ornamento para um enfeite no pescoço ou num brinco. A cruz se tornou um símbolo. Mas aí eu pergunto, um símbolo de quê? Talvez hoje a gente não esteja considerando devidamente a profundidade do significado da cruz. Nós começamos a achá-la talvez natural. Nós olhamos para a cruz como um simples objeto histórico, uma lembrança do ensino bíblico. Porém, a cruz é a prova mais eloquente do amor de Deus. O que aconteceu na cruz não foi um ato de heroísmo, um mártir que morreu em nome de uma causa social, não. O que aconteceu na cruz foi uma prova cabal do amor de Deus por mim e por você. Pela cruz nós conseguimos ver o coração de Deus, um coração capaz de amar quem não merece ser amado, um coração capaz de perdoar quem não merece ser perdoado, um coração capaz de salvar quem não merece ser salvo. Louvado seja Deus pela mensagem que vem da cruz. O amor de Deus por todos os pecadores. Essa é a primeira verdade que nos envolve numa possibilidade de mudança da situação espiritual em que nos encontramos. A segunda verdade sobre o que pode mudar a situação espiritual do homem é que a oportunidade da graça, ela foi dada a todos os homens. A oportunidade da graça a todos os homens. O verso 18 de Romanos 5, que eu li ainda há pouco, dizia assim: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. A graça de Deus, ela foi oportunizada a todas as pessoas, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos, brancos e negros, patrões e empregados, ricos e pobres, doutores e analfabetos. A graça de Deus está estendida a todos, porque todos pecaram, logo a necessidade de salvação é de todos. A história diz que o que mais irritava John Wesley, um tremendo cristão do século XVIII, foi a ideia pregada por alguns naquele tempo da graça limitada. John Wesley não conseguia perceber que a graça de Deus possa ser limitada a apenas algumas pessoas.
A oportunidade da graça a todos, ela foi profetizada desde o Antigo Testamento. Isaías 45, 22, já dizia o profeta: voltem-se para mim, dizia em nome do Senhor, e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. O Senhor Jesus também, ele ratificou a oportunidade da graça ao dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim quem? Todos. Todos os que estão cansados e oprimidos pelo pecado. Que verdade gloriosa, a oportunidade da graça a todos os homens. Mas uma terceira verdade que nos envolve nessa descoberta da solução para o problema do pecado diz respeito à fé requerida para receber a graça. Romanos 3, versos 24, 25 e 26, que eu li logo no início, dizia assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é a fé? Alguém ilustrou a fé como a mão estendida de um mendigo para receber o presente oferecido por um rei. A mão estendida de um mendigo para receber o presente oferecido por um rei. A fé é a firme decisão de crer que pela obra de Cristo na cruz, a nossa realidade espiritual foi mudada. Nós fomos perdoados e recebemos a vida eterna. A fé é essa decisão de 2000 anos depois de Cristo ter morrido naquela cruz, nós crermos que Ele de fato pagou ali os nossos pecados, e ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele venceu, derrotou a morte, o mais terrível de todos os inimigos que nós temos, e nos possibilitou a esperança pela vida eterna. A fé é nós crermos nisso que não estamos vendo. Não estamos vendo a cruz, não estamos vendo o Cristo morrendo na cruz, não estamos vendo o céu, aonde Ele hoje está assentado à destra, à direita de Deus, mas pela fé nós somos salvos e pela fé nós vivemos na esperança da vida eterna. O que é a fé? O autor aos Hebreus, capítulo 11, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no verso 6 do capítulo 11, ele ainda vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não apenas toma posse da salvação, mas ela também descansa na suficiente obra de Cristo em favor de nossos pecados. Nós somos salvos pela fé, vivemos pela fé, andamos de fé em fé e vencemos o mundo pela fé. Se a primeira pergunta que eu fiz para a nossa reflexão, qual a realidade espiritual do ser humano? Se ela é bastante triste, deprimente e desanimadora, a segunda pergunta, o que pode mudar a realidade espiritual do ser humano? Ela nos enche de esperança. Nos enche de esperança. E a terceira questão que eu quero considerar então com os irmãos é: o que eu e você, ou o que você e eu temos a ver com tudo isso? O que você e eu temos a ver com tudo isso? Com a realidade espiritual da humanidade e com a possibilidade da mudança
dessa situação de condenação eterna? Essa é uma boa pergunta. O que nós temos a ver com tudo isso? Duas coisas. Primeiro, isso tem a ver com a nossa própria salvação. Romanos 10:13, que eu li ainda há pouco, dizia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira e mais urgente necessidade do homem é se arrepender de seus pecados e invocar com fé o nome do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E a pergunta que eu preciso fazer neste momento é esta: você já reconheceu a sua realidade espiritual de pecador, ao ponto de ter se arrependido de seus pecados e já invocado o nome de Jesus com fé, para receber o perdão e a salvação? Você já reconheceu os seus pecados, sendo mais objetivo, e já clamou pelo perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu lugar? Você já decidiu confiar plenamente no perdão que Jesus ofereceu a todos ao morrer naquela cruz? Se você ainda não fez isso, você não deveria perder mais tempo. Você deveria fazer isso hoje ainda, porque hoje é o dia oportuno para ser salvo. Tome a sua decisão enquanto você está vivo, meu querido. Depois que morrer, nada mais poderá ser feito. Depois que você fechar os olhos para esse mundo, depois que o seu coração parar de bater, nada, absolutamente nada poderá mudar mais a sua realidade espiritual. Não tem uma oração que algum líder possa fazer que possa mudar a situação de alguém depois que parte. Não tem uma missa, um culto, uma prece, nada, absolutamente nada. Nada mais poderá ser feito, nada mais poderá ser alterado. Eu quero ajudá-lo nesta noite, quem sabe, a entregar a sua vida a Jesus. Agora, o que nós temos a ver com tudo isso? Você já entregou a sua vida a Jesus? Que bom, ok, muito bom isso. Mas você sabia que Deus te deu uma responsabilidade, tão logo você acabou de fazer isso? Seja lá em que tempo no passado você tenha feito, seja ano passado, mês passado, ou daqui 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Você sabia que Deus te deu uma responsabilidade a cada um de nós? Então isso tem a ver com a nossa própria missão. Tem a ver com a nossa própria salvação, mas tem a ver também com a nossa própria missão. Paulo segue dizendo sobre a responsabilidade dos que já são crentes. O verso 14 de Romanos 10, Paulo vai dizer assim: como, pois, invocarão? Depois que ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá. Aí chega no verso 14 e ele questiona: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Toda pessoa que se converte a Jesus, a sua realidade espiritual, ela muda na hora, de condenado para salvo. E eu vou lembrar você lá da casa de Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu tomou a decisão dele. A partir daquele momento, Zaqueu pôde desfrutar da certeza da vida eterna. Não porque ele merecia, mas porque Jesus lhe deu esse presente e ele, pela fé, recebeu. A pessoa se converte a Jesus, a sua realidade espiritual muda de condenado para salvo na hora. Esse negócio de ir trabalhando para ver se vai ser salvo, isso seria
seria uma jogada de muito risco. A gente viveria apreensivo a cada dia: será que eu perco a salvação? Será que eu estou conseguindo? Será que eu vou chegar? Será que eu vou alcançar? Deus nos dá pela sua palavra a condição de termos a certeza absoluta da nossa vida eterna, não por nossos próprios méritos, não porque merecemos, não para nos orgulharmos ou para nos envaidecermos, mas para demonstrarmos a nossa confiança plena na obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. A realidade espiritual muda, de condenado para salvo, mas surge imediatamente uma nova vida, com novos propósitos e uma nova missão. Qual é a missão de todo crente? A missão de todo crente é pregar o Evangelho. E quando fala-se de pregar, não tem nada a ver com usar microfone e fazer uma exposição ampla da palavra. Pregar tem a ver com anunciarmos, com testemunharmos, com contarmos aos outros sobre Jesus. A nossa missão, meus irmãos, é esta: ajudarmos as pessoas a terem a sua realidade espiritual mudada. A nossa missão é, de alguma maneira, contribuir para que pessoas não vão para o inferno. Todo crente, ele tem que ser um missionário. Todo crente, ele tem que ser um evangelista. No Novo Testamento, as pessoas, elas tinham forte paixão pelos perdidos. Logo ao se converterem, quando André encontrou o Senhor Jesus, ele saiu desesperado como um louco, encontrou seu irmão Pedro pescando e falou: Pedro, você não pode esperar, cara, você tem que ver quem que eu encontrei o Messias, encontrei Jesus. E ele arrasta Pedro com rede, com peixe e tudo, e fala: vamos até Jesus. Havia um judeu que ele era meio que assim, traidor da sua própria pátria. Ele era um cobrador de impostos para os romanos na porta da cidade, chamado Mateus. E quando Mateus se converteu a Jesus, ele era uma pessoa de bastante influência na sua sociedade, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era alguém que tinha suas influências no meio social. Sabe o que Mateus fez? Ao encontrar-se com Jesus e descobrir que ele era o Cristo, a primeira coisa que ele fez foi abandonar o seu emprego. Ele falou: não quero mais isso. E ele talvez já tivesse alguma situação financeira bastante estável, e ele promove um banquete, promove um jantar na sua casa, e ele convida seus amigos todos e fala: olha, eu encontrei alguém muito especial, esse alguém é Jesus. E ele chama Jesus e vai apresentar Jesus aos seus amigos. Mateus fez isso. A mulher samaritana, aquela mulher que teve a sua realidade espiritual mudada, ela teve um encontro com Jesus à beira do poço de Jacó, e ela volta para a sua cidade encantada, contando para todo mundo, fala: gente, olha, eu vou dizer para vocês um negócio, eu encontrei a verdadeira felicidade, eu encontrei Jesus, ele mudou a minha vida, ele trouxe um sentido novo para a minha vida. O paralítico do tanque de Betesda, aquele homem que estava ali há 38 anos, ele ajunta a sua cama e sai arrastando ela, e ele volta para o meio da sua família, volta para a sua rua, para o seu bairro, e começa a falar para as pessoas o que aconteceu a ele. Houve um outro paralítico lá na cidade de Cafarnaum, que alguns amigos o pegaram e levaram até uma casa onde Jesus estava, e a casa estava muito cheia, não dava para entrar, Jesus estava no meio da casa. Aqueles amigos tiveram uma ideia, subiram numa escada, desceram com aquele homem pelo telhado. Aquele homem desceu na maca no meio daquela casa. Jesus curou aquele homem, transformou a vida daquele homem. Aquilo era um sábado. Alguns religiosos judeus falaram assim: mas o senhor não pode fazer isso no sábado. A tradição, o tradicionalismo estava cegando aqueles homens. E Jesus disse para aquele paralítico: toma a tua cama agora e anda e volta para a sua casa e conta para os seus tudo o que te aconteceu. Meus irmãos, os primeiros dias de convertido, de todo novo convertido, é uma bênção, porque é paixão pura. Nós ficamos empolgados e queremos que o mundo todo se converta. Isso aconteceu não apenas com estes do Novo Testamento, mas aconteceu comigo e com você também. A gente se converteu,
tomou a decisão, se preparou, foi batizado. Primeira semana, e a gente sai falando de Jesus pelos 4 cantos do mundo. Mas há um perigo enorme. Há um perigo de essa paixão pelas almas se perder. Certa vez Jesus advertiu uma igreja inteira porque ela tinha perdido o seu primeiro amor. Apocalipse 2,4 tem o contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Você sabe quando é que sabemos que estamos perdendo o primeiro amor? Tem um jeito fácil de nós sabermos isso. Quando é que sabemos que estamos perdendo ou que já perdemos o nosso primeiro amor? Quando deixamos de falar de Jesus para as pessoas. Quando não convidamos mais os não crentes para vir ao culto. Quando não oramos mais pela salvação dos perdidos. Quando deixamos de cumprir a missão de compartilhar o Evangelho. Quando tanto faz como tanto fez se as pessoas se converterem ou não. Nós precisamos, irmãos, recuperar o nosso primeiro amor. Nós não podemos continuar frios diante da necessidade de salvação das pessoas que estão caminhando de passos largos para o inferno. A nossa missão é mostrar às pessoas que elas precisam mudar de sua situação espiritual para escaparem das chamas do inferno. Essa deve ser a visão da igreja: pregar o evangelho que salva, anunciar o evangelho que transforma. As oportunidades estão se acabando, Jesus está voltando. Enquanto Jesus está voltando, na atualidade, apenas 5% dos crentes confessam já terem levado uma pessoa a Cristo algum dia. Evangelizar não é uma questão de chamado, é uma questão de obediência. Evangelizar não é uma questão de ter conhecimento teológico e bíblico profundo. Evangelizar é uma questão de ter paixão pelas almas perdidas. É uma questão de ter primeiro amor no coração. Você não precisa fazer curso teológico para você ganhar uma alma para Jesus. Basta você viver o Evangelho e dizer para as pessoas: seja como eu estou vivendo. Imite a mim. Olha, um dia eu tive as mesmas depressões que você teve. Um dia eu tive as mesmas tristezas que você teve. Um dia eu fiz tantos questionamentos como você faz. Mas um dia eu tive uma experiência com Jesus. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu não tinha paz. Eu não tinha tranquilidade. Eu não tinha propósito de vida. Eu não tinha razão para viver. Mas eu encontrei a Cristo. E desde então a minha vida foi mudada. Essa é a nossa razão de viver, desde que nós encontramos Jesus. Viver para Ele, por Ele e com Ele. Eu quero concluir esta mensagem com 2 aplicações. A primeira aplicação que eu faço é perguntando para você que está aqui nesta noite: algum dia na sua vida, algum dia você fez uma oração reconhecendo a sua realidade espiritual como pecador? E se lembra de ter invocado com fé o nome de Jesus para ter o perdão de seus pecados e se tornar um salvo? Você se lembra de algum dia ter feito uma oração em que você se arrependia da sua condição de um pecador e confessava Jesus como seu Salvador? Você se lembra de ter feito algum dia uma oração assim? Simples, mas uma oração de confissão, de arrependimento, invocando o nome do Senhor Jesus. Se você não se lembra ou se você não fez isso, eu quero ajudar você a fazer uma oração de entrega da sua vida. Talvez você tenha nascido na igreja, talvez você tenha frequentado a igreja, e talvez você seja membro desta igreja ou de alguma outra igreja, mas se você não reconheceu a sua situação de miserável pecador que todos nós somos, e se você não confessou e invocou o nome do Senhor Jesus,
você ainda continua sem a salvação. Você quer nesta hora fazer uma simples oração de entrega da sua vida? Eu queria pedir a todos que pudessem fechar os olhos. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, eu quero conduzir você a fazer a seguinte oração. Faça dessas palavras as suas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu não sou uma pessoa boa. Eu sou alguém que falha, que erra, e tu sabes muito bem. Jesus, e foi exatamente por causa disso que o Senhor veio um dia a este mundo e morreu na cruz do Calvário, no meu lugar. Eu merecia morrer ali. Eu merecia receber sobre mim toda a descarga da repugnância e da ira do Pai, por causa dos meus pecados. Mas o Senhor fez isso no meu lugar. O Senhor morreu na cruz, naquele lugar que era meu. Eu merecia estar ali. E pela fé eu creio que os meus pecados podem ser perdoados. E eu quero invocar, ó Jesus, o teu nome nesta noite, como meu Salvador pessoal, para que eu possa viver em paz, para que eu possa ter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de ter os meus pecados perdoados e o meu nome, consequentemente, escrito no livro da vida. Ó Jesus, me perdoa e me receba, porque eu te recebo como meu Salvador. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Continue ainda com seus olhos fechados. Você que já entregou a sua vida a Jesus um dia, você que já é um crente, eu pergunto, você tem estado, meu querido, envolvido na evangelização de pessoas todos os dias? Quantas pessoas você já trouxe a Cristo este ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos de sua vida cristã? Quantas pessoas estarão no céu um dia, porque ao longo da sua caminhada cristã até hoje, você pôde compartilhar com elas acerca de Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus ao todo, até hoje? Tomara que seja algumas ou muitas. Mas se não, esta é uma noite de nós clamarmos a Deus pela ajuda dEle. Talvez o seu primeiro amor tenha ficado para trás. Talvez aquela primeira paixão, aquele desejo ardente de ver outros salvos que você tinha logo no início, quando se converteu, talvez se perdeu ou está se perdendo. Nesta noite, o Espírito diz à igreja: volta ao primeiro amor. Volta, você homem, você mulher, você adulto, você criança, você jovem, você adolescente. Envolva-se com esta nobre missão de falar do amor de Deus àqueles que estão perdidos, a começar os de perto de você. Você é capaz de reconhecer que aquela primeira paixão, aquele primeiro amor,
Você é capaz de reconhecer que Ele hoje está muito pouco, ou até se foi da sua vida? Você é capaz de reconhecer que precisa voltar ao primeiro amor, para ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas nesse tempo que se chama hoje? Se você deseja nesta hora dizer sim para Jesus, eu quero voltar a esse primeiro amor, eu quero voltar a ter essa paixão pelas almas perdidas, eu queria convidá-lo a ficar em pé onde você está. Se você entende que o primeiro amor precisa ser restaurado, se você entende que o primeiro amor precisa ser retornado, você já é crente, mas acabou perdendo a paixão pelas almas perdidas. Se você quer nesta noite pedir ao Senhor: Senhor, faça arder novamente em meu coração aquela chama, eu queria convidar você a ficar em pé. Fique em pé se você deseja fazer isto. Apenas se você sente que precisa sair da situação em que se encontra. É um salvo, mas perdeu o primeiro amor. Isso acontece com tanta frequência. Isso acontece mais do que uma vez. Sabe, talvez se eu abrisse o meu coração e rasgasse a minha alma diante de você, para te dizer quantas vezes isso já aconteceu e ainda acontece comigo, talvez você ficaria chocado. Quantas vezes aquele primeiro amor se vai. É tempo de voltar, é tempo de retornar, porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. Pai, aqui estamos nós, a tua igreja, Senhor. Aqui estamos nós, o teu povo que clama e que se arrepende e que está desejoso de voltar ao primeiro amor. Pai, quem sabe esta foi uma noite de salvação nesta casa. Quem sabe alguém tenha feito uma oração de entrega de sua vida ao Senhor Jesus ainda há pouco. Quem sabe alguém tenha reconhecido que, apesar de ter caminhado até hoje junto com a igreja, apesar de ter nascido num lar cristão, apesar de ter sido até mesmo batizado, mas ainda não tinha alcançado essa compreensão plena da situação real em que o ser humano se encontra como pecador diante do Senhor, e fez uma oração nesta noite, invocando o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Ó Deus, se alguém fez isso, sela, ó Deus, esta vida com teu Espírito Santo, Pai. Enche com teu Espírito Santo, Senhor, para que haja um novo propósito de vida, para que haja uma nova razão de vida, para que haja uma nova missão para a sua vida. Mas, Pai, nós também colocamos diante do Senhor as nossas vidas como crentes, Senhor. Um dia nós tomamos esta decisão, Pai. Naqueles primeiros momentos foi emoção pura, foi muita alegria, Senhor Deus, foi muito amor, foi muita paixão. A gente queria ganhar o mundo inteiro de uma noite para o dia. Mas, Pai, quantas vezes no decorrer da vida a gente vai se distraindo e vai perdendo esse primeiro amor, essa primeira paixão pelo Senhor, e paixão por aquilo que o Senhor é tão apaixonado, que são os seres humanos, pelos quais o Senhor Jesus morreu por todos. Ah, Deus, taca fogo em nosso coração, Senhor. Faça arder, ó Deus, essa chama que um dia brilhou. Ó Deus, que a tua igreja possa a cada dia se despertar e estar acordada, Senhor. Que nós, como teu povo, possamos buscar a tua face, para cumprirmos assim a nossa missão, ó Deus,
cumprirmos bem, porque muitas vidas estão caminhando, dando passos largos ao inferno, ao nosso lado, e muitas das vezes nós nada temos feito, Senhor Deus. Acorda-nos, Senhor Deus, sacode-nos, ó Deus, para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor hoje falou aos nossos corações. Que nesta semana o nosso coração possa arder por almas, para que elas possam ser alcançadas. Senhor, muito obrigado por tudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.